Fala meu aluno, fala minha aluna, seja bem-vindo ao nosso curso gratuito para o Enem aqui da Verve. Nesse curso você vai conhecer um pouco mais da nossa metodologia com professores que aprovam há mais de 20 anos. Uma metodologia própria que aprova em vários concursos nas carreiras jurídicas. Muito obrigado por confiar no nosso trabalho e estar aqui conosco. Agora presta atenção, se você quer garantir essa preparação e com certeza dar um passo a mais rumo à magistratura, clica aqui embaixo e conheça condições especiais para você que sim quer se tornar um magistrado. De novo, com esse curso gratuito, você vai ter uma amostra fantástica do que vai ter em nossos cursos. Com essa amostra gratuita, você vai sim conhecer a metodologia que vai te levar à aprovação. Eu te espero nos cursos e com certeza você não vai se arrepender de estar conosco. Meu aluno, um forte abraço e até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, é um prazer muito grande estarmos juntos. Espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos direto ao ponto. Nós estamos vivendo, tanto no país quanto no mundo, uma crise econômica. A crise econômica ela decorre de vários fatores. Você vê a Argentina, você vê outros países, e o Brasil está melhor, mas também tem crise. Você vê isso nos jornais, inclusive, quando várias sociedades empresárias, vários empresários estão em processos falimentares e outros estão em processos de recuperação. Um exemplo clássico é a Americanas S.A., uma sociedade varejista que está atravessando crise, que entrou com pedido de recuperação. Todos nós sabemos que a falência não se confunde com recuperação. A falência, quando decretada, é um processo de liquidação em juízo, liquidação judicial. Então, a finalidade da falência é diferente da finalidade da recuperação. Na falência se procura transformar o ativo patrimonial, a arrecadação dos bens do falido, para que sejam vendidos na falência e o produto da venda pagar os credores dentro de uma ordem legal. Extinta a liquidação, em se tratando de uma sociedade, também vai estar extinta a pessoa jurídica e ela vai deixar de existir. Já na recuperação, não. A recuperação ela visa fazer com que o devedor que solicita a recuperação procure superar o seu estado de grave crise econômico-financeira. A crise econômica, queda de receita. A crise financeira, falta de dinheiro, falta de liquidez, que vai gerar inadimplência. Então, ela procura o quê? O devedor. Se tratar de uma recuperação judicial ordinária, prevista nos artigos 47 ao 69, na recuperação judicial ordinária, que a maioria dos empresários e das sociedades empresárias requer, então a maioria pede a recuperação judicial ordinária. E nessa recuperação judicial ordinária, a pretensão, quando você entra com pedido, é a apresentação de um plano de recuperação, a apresentação de um plano de reestruturação, quer através de venda de ativos, de uma unidade produtiva isolada, de uma filial, quer deságio dos créditos que estão sujeitos à recuperação. Você vai tentar fazer um plano, vai apresentar esse plano para esse plano ser deliberado pelos credores. E nesse plano deliberado pelos credores, o juiz não pode enfiar a colher. O juiz só vai fazer controle de legalidade em relação ao plano. O juiz não vai analisar se aquele plano é bom, se aquele plano é ruim, se aquele plano tem viabilidade econômica ou não. E o Ministério Público, como zelador da ordem jurídica, também vai fazer meramente um controle de legalidade. Ele não pode dar palpite sobre se aquele plano é um plano viável, um plano bom, um plano ruim. Ele tem que analisar também controle de legalidade. Então, o devedor vai apresentar uma recuperação judicial, um pedido. Esse pedido tem que estar de acordo com os requisitos do artigo 51 da Lei de Falências. O devedor tem que preencher os requisitos do artigo 48 da Lei de Falências. E, se o juiz entender que está tudo ok, ele vai proferir uma decisão de processamento da recuperação, conforme o artigo 52 da Lei de Falências. Então, vai apresentar um pedido e ele vai analisar, não vai conceder, vai apenas decidir pelo processamento. Quando decide pelo processamento da recuperação, aí sim aplica-se o artigo 53 da Lei de Falências e o devedor aí vai ter que apresentar o seu plano de reestruturação, o seu plano de recuperação, com várias medidas que ele vai adotar, que ele julgue que vai conseguir se recuperar. Se não apresentar o plano em 60 dias a contar da decisão de processamento,
vai ser decretada a falência conforme o artigo 53 e o artigo 73, inciso 2, ambos da Lei de Falências. Então a situação é essa. No momento que apresenta o plano, aí vai ser analisado pelos credores. Essa é a recuperação judicial ordinária, cuja pretensão é apresentar um plano. Já na recuperação judicial especial, é regulada entre os artigos 70 ao 72. Na recuperação judicial especial, além de você ser empresário individual ou uma sociedade empresária, você também tem que se enquadrar no conceito de ME ou EPP, microempresa, empresa de pequeno porte. Não basta ser ME, EPP. Tem que ser empresário individual, pessoa física, uma sociedade empresária e ser ME ou EPP. Aí sim você vai poder pleitear a recuperação judicial especial. Portanto, a recuperação judicial especial, ela tem um destinatário, ela tem uma legitimidade ativa específica. Quem pode pedir não é qualquer empresário ou sociedade empresária, mas sim o empresário ou sociedade empresária que também se adequa ao conceito de ME ou EPP da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Supersímplice. Só que na recuperação judicial especial, destinada a ME, EPP, empresários, né, o legislador ele traz o plano especial. Ela é especial porque há um plano que o devedor empresário ME ou EPP, ele tem que, não basta ser ME EPP, tem que ser empresário individual, pessoa física ou sociedade empresária. O ME EPP empresário ou sociedade empresária, eles não vão apresentar o plano em juízo. O plano é dado pelo legislador, no artigo 71. O artigo 71 diz: o plano especial de recuperação será apresentado no prazo previsto no artigo 53 e limitar-se-á, então estabelece os limites do plano, as seguintes condições e das condições do plano. O legislador diz, vai prever, né, parcelamento em 36 parcelas, gravem isso para múltipla escolha. Ou seja, o devedor vai ter que pagar os seus credores em 36 meses, 36 parcelas mensais, iguais e sucessivas. É um plano muito exíguo, por isso que essa recuperação judicial especial não é muito utilizada na prática. Então, 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros, tá? Juros equivalentes à taxa especial de liquidação e custódia, que é a taxa Selic, né? Inclusive, tempo atrás estava bem alta, né? Então, a taxa Selic. Então, você vai ter que pagar o devedor ME-EPP, empresário individual, ou o devedor ME-EPP, sociedade empresária, eles podem pleitear a recuperação judicial especial e vão se submeter a um plano que vão ter que pagar os seus credores em 36 meses e em parcelas iguais, né, sucessivas, com juros da taxa Selic. E a primeira parcela das 36, aí você vai aplicar o 71, inciso 3. Esses dois incisos caem muito em múltipla escolha. A primeira parcela das 36, ele vai ter que pagar, o devedor, em, no máximo, 180 dias a contar da distribuição do pedido recuperatório. Então, preste atenção. Na hora que ele entra com o pedido de recuperatório, de recuperação judicial especial, depois ele vai ter que submeter um plano de pagamento de 36 meses, em parcelas iguais e sucessivas, aos credores com juros da taxa Selic. Só que das 36 parcelas, a primeira, ele vai pagar em até 180 dias, vai começar a pagar em até 180 dias a contar da data da distribuição e não da concessão do pedido recuperatório. Então, a recuperação judicial especial é especial por isso, que tem um plano especial. E tem um legitimado ativo, que quem pede recuperação é o devedor especial, que é o empresário individual ou sociedade empresária ME-EPP. Cuidado na prova. Professor, qualquer ME ou EPP pode pedir a recuperação judicial especial? Não. Porque se vocês lerem com a devida atenção o artigo 3º da Lei Complementar 123, vocês vão perceber, né, que o conceito de ME-EPP é mais amplo. Né? O ME ou EPP podem ser empresário individual, pessoa física, podem ser sociedade empresária, pessoa jurídica, e podem ser a sociedade simples ou não empresária. Então, uma sociedade de advogados pode ser ME? Pode. Mas uma sociedade de advogados, em sendo ME, pode pedir a recuperação judicial especial? Não. Porque a sociedade de advogados não é empresária. Então, não basta ser ME-EPP. Tem que ser um ME ou EPP e ser empresário individual, pessoa física ou sociedade empresária para poder, se desejar, requerer a recuperação judicial especial. E tem a terceira modalidade, que é a recuperação extrajudicial, regulada nos artigos 161 a 167.
A recuperação extrajudicial, ela não é concedida, né? O que acontece na recuperação extrajudicial é que o devedor empresário individual ou sociedade empresária, ele celebra um acordo fora do poder judiciário, fora da justiça. Ele vai fazer um acordo, um pacto com seus credores, né? E se esse acordo for firmado, né, for celebrado, depois ele vai à justiça, né, para pleitear que o juiz homologue esse acordo, desde que esteja dentro da legalidade. O artigo 61 exige que os requisitos sejam preenchidos para a homologação. Então não se concede recuperação extrajudicial. O que o juiz vai analisar é o acordo, né, saber se as cláusulas afrontam a ordem pública, afrontam a lei, fazer um controle de legalidade e vai proferir uma sentença homologatória. No momento que profere uma sentença homologatória, com a participação do Ministério Público, tá? O MP vai fazer controle de legalidade também. Na hora que ele profere a sentença homologatória, essa sentença homologatória daquele acordo extrajudicial passa a ser título executivo judicial, consoante o artigo 61 da Lei 11.101. Beleza? Mas onde eu quero chegar? Eu fiz essa abordagem inicial, eu quero chegar nos efeitos da recuperação judicial. Recuperação. O que acontece com a recuperação judicial? Preste atenção. Quando o juiz, ele entra, quando você entra com pedido de recuperação judicial, o juiz, né, vai analisar, dentro do seu controle de legalidade, se aquela petição inicial está de acordo com o artigo 51 da Lei de Falências, haja vista que o artigo 51 da Lei de Falências exige uma série de requisitos, uma série de documentos que a inicial tem que ser instruída. Se a inicial não estiver instruída com o artigo 51, o juiz vai mandar emendar a inicial. Aí você pode aplicar face ao artigo 189 da Lei de Falências o CPC subsidiariamente. Está emendada a inicial, se estiver tudo ok, o juiz vai analisar se ele tem competência, lógico, né, à luz do artigo 3º da Lei de Falências, ou seja, se o pedido está sendo formulado perante o juízo do local do principal estabelecimento do devedor. Estando tudo ok, o juiz manda proferir, o juiz, na verdade, o juiz vai proferir uma decisão interlocutória chamada de decisão de processamento da recuperação. O juiz simplesmente vai mandar processar a recuperação porque está tudo ok. Se o juiz entender, antes da decisão de processamento, que o juiz não está seguro, achando que, por exemplo, os requisitos do 51 estão preenchidos, mas o juiz acha que essa sociedade ou esse empresário, na verdade, não está mais exercendo atividade, né? Ou se está exercendo atividade, ele disse que está exercendo atividade em um determinado local, mas o juiz acha que aquele local não é o local onde se exerce atividade. Ou seja, o juiz avalia que o juiz não está muito seguro do que o devedor está postulando, do que o devedor está declarando. Então, antes do juiz proferir a decisão de processamento, não é regra, como vou falar, é uma exceção, o juiz pode, se for o caso, de acordo com o caso concreto, né, aplicar o artigo 51, letra A, que foi introduzido pela Lei 14.112/20, e que já tinha uma recomendação, né, que se denomina de recomendação do CNJ, já autorizando isso, já recomendando que o juiz adotasse essa providência se necessária. O artigo 51A é chamado de constatação prévia, ou de perícia prévia, ou de verificação prévia. Ou seja, antes do juiz proferir a decisão interlocutória de processamento, o juiz pode nomear um profissional de sua confiança, né, com capacidade técnica e idoneidade, para fazer uma constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento daquele devedor, da regularidade, né? Ou seja, o juiz pode falar o seguinte: eu vou nomear uma pessoa da minha confiança para que no prazo de 5 dias faça essa constatação prévia. Vá até aquele local para saber se aquele local realmente o devedor está exercendo ou não a atividade, né? Se o devedor efetivamente está exercendo a atividade ou já não é um devedor, já é um devedor inativo que não exerce atividade e está querendo simplesmente pedir a recuperação para procrastinar com seus créditos, com seus credores, perdão, as suas dívidas. Então o juiz hoje já estava amparado por uma recomendação, né, do CNJ, recomendação esta número 57 do CNJ, que já recomendava justamente a possibilidade de o juiz, antes de decidir pelo processamento, verificar a realidade, as reais condições do devedor. Então, na verdade, essa constatação prévia é uma faculdade que o juiz tem no caso concreto, e não é uma medida regra, é uma medida excepcional,
né? É importante por quê? Porque o juiz vai analisar se vai ser eficiente ou não a recuperação, né? Se a recuperação vai ter utilidade ou não, né? Então, essa constatação prévia ou a perícia prévia, né, vai acabar auxiliando o juiz, né? Então, alguns autores não gostam dessa constatação prévia, outros autores elogiam a recomendação do CNJ. Bom, veio a Lei 14.112 de 20, introduziu o 51A da Lei de Falências, né, aceitando aquela recomendação 57 do CNJ, achando que era salutar. Então, o juiz vai nomear uma pessoa de sua confiança, né, chamado verificador prévio, conforme artigo 2º da recomendação 57, e está aqui. E o juiz vai analisar, se verificar que não procede às alegações do devedor, o juiz vai cumprir uma sentença terminativa, extinguindo o feito sem mérito, e não vai mandar processar a recuperação. Tá? Então, vai gerar uma sentença terminativa e o juiz não vai mandar processar. Se vier no prazo de 5 dias a constatação prévia, o laudo prévio, dizendo que está tudo ok, o juiz vai proferir uma decisão de processamento da recuperação. Então, na verdade, né, essa constatação prévia acaba sendo importante para alguns autores, porque dá segurança à decisão de processamento por parte do juízo. Bom, diante disso, certo é que, quando o juiz proferir a decisão interlocutória de processamento da recuperação, né, com essa decisão interlocutória, apesar de não ter um recurso específico, né, no próprio artigo 52, o recurso é de agravo de instrumento, mas não para você aplicar o CPC subsidiariamente, não. O artigo 52 não tem um recurso específico, mas você vai superar essa questão com o artigo 189, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei de Falências, que diz que quando, né, a decisão não tiver um recurso específico no determinado dispositivo, para todas as decisões que a Lei de Falências não preveja um recurso específico, o recurso será de agravo de instrumento. Então, se alguém interpuser apelação, você, juiz, não pode conhecer do recurso. Se você for do Ministério Público, você tem que ajuizar, interpor o agravo de instrumento. O advogado tem que interpor o agravo de instrumento. Se interpuser apelação, não é um recurso correto, então você vai, como juiz, não conhecer do recurso por falta de um requisito genérico de admissibilidade recursal, que é o cabimento, e não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, porque se trata de um erro grosseiro, quer do Ministério Público, quer da parte, quer do advogado. Ou seja, aplica-se o artigo 189 para primeiro inciso 2. Quando se processa, agora que eu queria chegar nesse ponto, quando o juiz decide pelo processamento da recuperação, aqui já vão ser produzidos os efeitos do artigo 6º, incisos 1, 2 e 3, né? Efeitos graves, efeitos importantes. Ou seja, com relação àqueles credores cujos créditos estão sujeitos à recuperação, então isso não se aplica, como eu vou falar, não se aplica ao crédito fiscal tributário, ao crédito fiscal não tributário, não se aplica aos credores do artigo 49, parágrafos 3º, parágrafo 4º, parágrafo 7º, parágrafo 8º. O que eu vou falar não se aplica, porque esses credores estão excluídos da recuperação. E também não se aplica aos credores cujos créditos, o fato gerador do crédito, ocorreu após o pedido de recuperação. Então, repetindo, os efeitos que eu vou mencionar, com a decisão de processamento, a lei estabelece efeitos jurídicos, consequências jurídicas. Porém, estes efeitos jurídicos não são produzidos. 1. Com relação ao crédito fiscal tributário e não tributário. 2. Não são produzidos em relação aos credores mencionados no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, parágrafo 7º e parágrafo 8º, porque são credores que o legislador exclui da recuperação. Então, se exclui, eles não sentirão esses efeitos. E também, esses efeitos não são produzidos com relação àqueles créditos que eles foram constituídos, o fato gerador do crédito é após o pedido de recuperação, após o ajuizamento do pedido. Então, esses não sentem os efeitos. Agora, se você for titular de um crédito e esse crédito não está, for titular de um crédito e esse crédito não está no rol dos excluídos, ou seja, não está previsto pelo legislador da Lei 11.101, ou pelo CTN, como um credor excluído, significa que o seu crédito está incluído e vai se sujeitar à recuperação, vai se sujeitar aos efeitos da recuperação. Então, todos aqueles créditos que o legislador não os exclui, né,
eles são incluídos e vai sentir esses efeitos. Qual é o primeiro efeito do artigo 6º, inciso 1? Suspensão do prazo prescricional, ou seja, como não vai ter a pretensão executiva, suspende o prazo prescricional. Tá? Ou seja, o prazo prescricional está suspenso diante do 6º, inciso 1, para os credores sujeitos. Como consequência, artigo 6º, inciso 2, está suspensa a execução singular. Então, se você é um credor não excluído, se o seu crédito está incluído, a sua execução singular, por exemplo, uma execução trabalhista, o crédito trabalhista foi constituído antes do pedido, então aquela execução trabalhista tem que ser suspensa e você vai habilitar o seu crédito na recuperação. Então, suspende as execuções singulares e, terceiro, suspende as medidas constritivas patrimoniais. Você não vai poder penhorar, restar, enfim. Artigo 6º, inciso 1, inciso 2 e inciso 3 são efeitos que são produzidos com relação ao credor cujo crédito está sujeito à recuperação, que é aquele crédito que não foi excluído pelo legislador. Ou seja, não está no rol do parágrafo 3º, parágrafo 4º, 7º, 8º, do 49, e nem é um crédito constituído após o pedido recuperatório, e também não é um crédito fiscal tributário ou não tributário. Então, vai suspender, vai adotar esses efeitos. No caso da suspensão das execuções, também tem no 52, inciso 3 da Lei de Falências. Deixar bem claro o seguinte: não se suspendem, tá? Não se suspendem, mesmo com a recuperação. Não ficam suspensas ações de conhecimento, obviamente, ações que demandem quantias ilíquidas, porque você precisa apurar a liquidez, né? Apurar o valor, então você tem que saber para poder cobrar. Ações de conhecimento trabalhistas que continuam, as de conhecimento, as executivas sim. Ações de conhecimento trabalhista que continuam sendo processadas na Justiça do Trabalho Federal, artigo 114, inciso 1 da Constituição da República. As ações de execução fiscal, porque o crédito fiscal tributário e não tributário estão excluídos, os créditos fiscais tributários e não tributários estão excluídos, então a execução fiscal prossegue. Tá? E as ações de execução contra os coobrigados. Exemplo, uma padaria está em recuperação, essa padaria tem um avalista, e o credor está executando a padaria e o avalista. Se a padaria entrar com pedido de recuperação, e sendo o juiz mandando processar a recuperação judicial da padaria, né, a execução contra a padaria fica suspensa por força do artigo 6º, inciso 2. Mas a execução contra o avalista da padaria não fica suspensa. Tá? Contra os coobrigados, não. Né? Porque o avalista não está em recuperação. Então, a execução do credor contra o avalista prossegue, contra a padaria fica suspensa, por força do artigo 49, parágrafo 1º da Lei de Falências, e a súmula 581, tá? Súmula 581 do STJ. Súmula 581 do STJ. Muito importante esse tema para os concursos, tá? Também consta isso na jurisprudência do STJ, né? No agravo interno, no conflito de competência 160.984 do Paraná. Então, cuidado com isso, que é muito importante que vocês saibam. Então, com relação aos créditos sujeitos, suspende, né, as ações de execução, prescrição, medidas constitutivas, mas não suspende ações de conhecimento, não suspende execuções fiscais, não suspende execução contra os coobrigados, né, não suspende as ações que demandem quantias ilíquidas que vão prosseguir. E um outro efeito que eu gosto de dizer para vocês da recuperação é a novação. Só que a novação ela está prevista no artigo 59 da Lei de Falências. 59 da Lei de Falências. O artigo 59 pressupõe que o devedor tenha apresentado o plano, aquele plano de reestruturação. Tá? E o plano foi aprovado. Olha o que diz o 59. O 59 é um outro efeito da recuperação muito importante. O plano de recuperação, né, uma vez aprovado o plano de recuperação, implica a novação dos créditos que foram constituídos anteriores ao pedido, porque os créditos constituídos após o pedido estão fora da recuperação, então não estão sujeitos à novação. Mas os créditos constituídos antes do pedido e que não estejam no rol do parágrafo 3º nem parágrafo 4º, o plano de recuperação judicial implica a novação da dívida dos créditos anteriores ao pedido. E obriga o devedor em recuperação e todos os credores a ele sujeitos sem prejuízo das garantias observado no artigo 50, parágrafo 1º. Sem prejuízo das garantias do artigo 50. Vamos explicar? Então, ao contrário da Lei de Falências de 45, a concordata, na Lei de Falências de 45, não gerava novação. Isso estava no artigo 48 da Lei de Falências de 45, estabelecendo que a concordata não ocorria novação. Veio o Instituto da Recuperação com a Lei 11.101, substituindo, né, o defasado, o inócuo Instituto da Concordata.
Então a recuperação judicial veio diferente. Ao invés do 48 da lei de 45, o dispositivo 59 da lei de 2005 passou a estabelecer que, uma vez ocorrido apresentado o plano, esse plano vai gerar novação da dívida, ou seja, daqueles créditos sujeitos à recuperação. Então, se eu tenho um crédito de 100 mil, que é o meu crédito original, se no plano o devedor apresentar um plano e for aprovado, que vai me pagar em 70 mil, ao invés de 100, 70 mil em 10 parcelas de 7 mil, e eu acolho isso, e o plano é aprovado pelos demais credores, então ele agora, o devedor, tem que me pagar 70 mil parceladamente, ao invés de 100 mil. Então, com o plano, o artigo 59 estabelece que haverá novação da dívida. A novação, o que é novação? Novação da dívida é extingue a dívida velha, né, ou seja, de 100 mil, e é substituída a dívida velha pela dívida nova, que é de 70 mil. Então, a novação é uma forma anômala de extinção da obrigação. A novação é uma forma anômala de extinção obrigacional. Tá? Então, agora o devedor passa a me pagar 70 mil e jogou fora os 30 mil, que justamente diferença de 100 para 70. Então, o crédito original é de 100 e o crédito novado é de 70, ele vai ter que me pagar 70 mil em 10 parcelas de 7 mil. Então, a recuperação judicial implica inovação da dívida. A inovação, só que aqui nós temos que ter, pelo amor de Deus, o seguinte cuidado, é o objeto da aula, né? Nós temos, eu gosto de chamar de inovação civilista e inovação recuperatória. Porque quando a gente fala apenas inovação, o aluno acha que a recuperatória, prevista na recuperação do 59, é a mesma do direito civil que vocês estão acostumados na forma de extinção das obrigações. E não é. Quando eu passo a chamar inovação civilista, inovação recuperatória, você fica com cautela. Você já sabe que tem a civilista com as suas peculiaridades e tem a recuperatória com as suas peculiaridades. Então, tem peculiaridades? Sim. Tem diferenças? Tem. Fundamentais? Sim. Primeiro, vamos para a lei, né? Prova com consulta tem lei, prova sem consulta você tem que ler a lei em casa, né? Então a inovação civilista ela é regulada no Código Civil, né? Entre os artigos 360 ao 367. 360 ao 367. Já a inovação recuperatória ela está no artigo 59 da Lei 11.101. Segundo ponto, a inovação civilista, a civilista do direito civil, é uma forma anômala de extinção da obrigação. Então, uma vez ocorrida a inovação, extingue a dívida velha com o surgimento da nova obrigação. Então, a obrigação nova extingue a velha definitivamente. Na inovação recuperatória, não. Na inovação recuperatória, preste atenção, eu tenho um crédito de 100 mil com a padaria. No plano, ela vai me pagar em 70, você vai pagar 70 mil, então 30 mil de deságio. Ela vai me pagar 70 mil em 10 parcelas de 7, no nosso exemplo. Então, houve inovação, houve. Mas a inovação recuperatória, ela é condicionada. Ela é condicionada ao cumprimento do plano. Ou seja, o devedor, a padaria, vai ter que cumprir o plano. Porque se a padaria não cumprir o plano, então é condicionada ao cumprimento do plano. Se a padaria não cumprir o plano recuperatório, deixar de pagar os seus credores, enfim, deixar de cumprir o plano, o juiz vai aplicar o disposto pelo descumprimento do plano, disposto que é na magistratura do Rio de Janeiro. Tá? O juiz vai aplicar o artigo 73, tá? Inciso 4. E o artigo 73, inciso 4 da Lei de Falência diz que, uma vez descumprido o plano, o juiz vai convolar, vai transformar a recuperação em falência. Trocando em miúdos, o juiz vai proferir uma sentença decretatória de falência incidental, ou seja, no curso do processo de recuperação. Então, vai decretar falência convolando a recuperação. O STJ já disse que as hipóteses do artigo 73 da Lei de Falência, que são hipóteses de convolução, são hipóteses taxativas. STJ-RESP 1707-468. Então, só tem aquelas hipóteses de ir para convolar. E uma delas é descumprimento do plano. Então, vamos aqui prestar atenção agora. Se eu tinha um crédito original de 100 mil e passei a ter um crédito novado de 70, se for cumprido o plano, houve inovação, está perfeita e acabada. Porém, se o devedor em recuperação não cumprir o plano, o juiz vai decretar falência. Ao decretar falência, na falência eu vou cobrar o meu crédito. Só que atenção agora, olha a pegadinha da prova da magistratura do Rio, caiu isso. Tá? Pode cair no Enem,
obviamente, pode cair em qualquer concurso público que eu estou falando, né? E é prático, né? Você tem que saber, né? Ocorre no dia a dia. Decretada a falência, eu vou cobrar o meu crédito agora na falência para receber na minha ordem, na minha fila. Só que eu vou cobrar quanto, professor? Eu vou exigir na falência os 70 mil, que é o crédito novado, ou vou exigir os 100 mil, que é o crédito originário? Se for decretada a falência, eu vou exigir o crédito originário, por força do artigo 61, parágrafo 2º da Lei de Falências. Ou seja, a novação, mas se houver decreto falimentar, o crédito originário é ressuscitado. Então, na falência, eu vou cobrar 100 mil e não vou cobrar 70. Professor, uma dúvida. Ele ficou de pagar 70. E se ele não pagou 70, mas pagou pelo menos algumas parcelas, né, de 7 mil? Tá? Por exemplo, ele pagou a primeira, 7 mil, mas não pagou a restante. Então, você vai cobrar 70 ou 100? Eu vou cobrar os 100, mas eu vou deduzir os 7 mil que ele me pagou. Então, 100 mil menos 7 que ele me pagou, eu vou exigir 93 mil. Eu vou exigir o crédito originário deduzindo o que ele pagou. Eu não vou exigir o crédito novado. Então, essa novação recuperatória é uma novação que vai ocorrer, a recuperatória, se condicionada ao cumprimento do plano. Porque se o plano não for cumprido e o juiz decreta falência, vai restabelecer o crédito originário. Então, é diferente da civilista. Artigo 61, parágrafo 2º da Lei de Falências. Isso que é na magistratura fluminense, na específica. E o segundo ponto é que, enquanto a novação civilista também extingue as garantias, o artigo 364 diz que a novação civilista extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Então, uma vez ocorrida a novação civilista, em regra, há extinção das garantias também, a menos que haja uma estipulação em contrário. Tá? Aqui não. Tá? Aqui não. Aqui na novação recuperatória, não há extinção das garantias. Na novação recuperatória, o próprio artigo 59 estabelece que não extingue as garantias. E não pode, atenção para isso, o entendimento majoritário no STJ é de que uma vez não pode haver supressão ou substituição das garantias sem anuência expressa do credor titular da garantia. Não pode haver supressão ou substituição da garantia real sem que o credor concorde. Tá? Então, a novação recuperatória não extingue as garantias. As garantias são preservadas. E não pode haver supressão ou substituição da garantia por outra sem que o titular, o credor titular daquele crédito com garantia real, autorize. Isso está na súmula 61 do TJ de São Paulo, está no STJ mais recente, RESP 1794-209 de São Paulo. Nós temos um outro RESP do ministro Marco Aurélio Belize, tá, de 2019, que é o RESP 1532943. Tá? No RESP 1532943 de Mato Grosso, em 2019, o ministro Marco Aurélio Belize, como relator, nesse julgado admitiu, por maioria, que o plano recuperatório pudesse suprimir ou substituir a garantia real sem anuência do credor, porque o plano é uma negociação coletiva que prevalece sobre a vontade individual do credor. Isso foi a decisão que eu não concordei, STJ RESP 1532943 de 2019, por maioria. A ministra Fátima Nancy Andrighi também não concordou com isso. Aí depois veio um julgado mais recente, de 2021, né, recente que eu digo pós esse de 2019, que é o RESP 1794209 de São Paulo, que, ao meu ver, restabeleceu o que é a ideia correta, com a devida vênia, né, que é o quê? Não pode haver supressão ou não pode haver substituição da garantia real sem que o credor que tem a garantia possa concordar com isso. Até porque isso é o que está no artigo 50, parágrafo 1º, e o juiz faz controle de legalidade. Então, ao meu sentir, não pode, né, o plano, por mais que seja uma negociação coletiva, não pode esse negócio ir contra a legem, não pode esse negócio ir contra a lei. Então, não pode o plano estabelecer supressão, redução de garantia sem que o credor que titularize a garantia concorde, porque a lei diz isso. Então, está prevalecendo a súmula 61 do TJ de São Paulo e o STJ RESP 1794209. Então, enquanto a novação civilista, né, extingue as garantias, enquanto a novação civilista ela extingue a obrigação, a recuperatória só vai tem a novação para extinção da obrigação sob condição de o plano ser cumprido. Porque se não for cumprido, acaba a novação e o crédito original é restabelecido.
E a novação recuperatória também não suprime, não extingue as garantias. Ok? São 2 pontos importantíssimos. Tá? Vocês sabem que o direito empresarial ele tem uma característica que ele é fracionário, ou seja, é um ramo do direito que tem várias ramificações também. Ele é do direito privado, mas dentro do direito empresarial nós temos teoria da empresa, direito societário, direito cambiário, direito da insolvência, que é a de falência e recuperação. Enfim, tem vários ramos do direito. E um deles é o direito cambiário, que para a prática, muito importante o conhecimento das regras e atributos cambiários. E eu destaco dentro do direito cambiário, que cai muito em prova, vocês podem observar, quando vocês estiverem exercitando em casa, que é a questão da circulação do título de crédito. E o magistrado tem que saber, porque tem um credor que recebe um título de crédito, um credor de boa-fé, recebe um título de crédito porque ele circula, ele pode circular, e esse credor ele pode ser um terceiro endossatário, porque recebeu o título de crédito por endosso, ou pode ser um terceiro cessionário. Há diferença substancial entre um terceiro ser cessionário e um terceiro ser endossatário. E possivelmente esse endossatário ou cessionário, esse terceiro, não vai receber o seu título de crédito e vai executar o título de crédito daquele devedor primitivo, ou seja, o A que emitiu uma nota promissória, por exemplo, para o B, e o B endossou para C ou o B cedeu para C. Significa que o C vai querer cobrar do A em execução. E o A ele vai querer, muitas vezes, embargar a execução. Ele vai ajuizar uma ação de conhecimento incidental denominada embargos à execução. Então, tem a execução do C contra o A e o A embarga a execução. Aí vamos ter que observar o seguinte: o A, ao embargar a execução, ele está embargando a execução com relação ao embargado endossatário ou em relação a um embargado cessionário? Isso é muito importante, que vocês sabem. Então, e é importante saber a diferença entre endosso e sucessão. São regras completamente diferentes. Mas para isso também precisamos saber, né, como é que um título de crédito ele é passível de endosso ou quando um título de crédito é passível de cessão. Eu posso escolher duni duni ter? Não, não é assim. Tem regras. Então, um dos atributos do título de crédito, ele tem vários atributos. Ele tem o atributo da executoriedade, aqueles títulos de crédito típicos previstos em lei especial, eles é inerente à força executória. Eles têm o atributo da negociabilidade, significa que quando você é credor de um título de crédito, ainda que você não vá cobrar no vencimento, você antes do vencimento, você pode negociar o título com terceiros, a fim de obter a vantagem econômica do título antes mesmo do vencimento. Então o título ele é o atributo da executoriedade, da negociabilidade, da segurança. Segurança. Os títulos de crédito ele tem um regramento do direito cambiário justamente para que possam ter segurança e possam proteger o terceiro de boa-fé. Outro atributo é a exigibilidade, ou seja, há sempre um determinado momento em que o credor pode exigir a obrigação do seu devedor no vencimento. Então, sempre haverá vencimento. Pode ser um dia certo ou pode ser à vista, mas haverá sempre um vencimento. E o último atributo do título de crédito é a circulabilidade. Gravem isso. Ou seja, o título de crédito não é que tenha que circular de mão em mão. Não é isso. Mas o título de crédito ele está apto à circulação. Você não pode impedir que o título circule. Ou seja, o A emite uma nota, vou falar nota promissória, mas é tão somente um exemplo. O A promete pagar uma nota promissória a B, R$ 1.000. O B, se ele quiser circular com o título, ele deve estar apto à circulação. Você não pode o A emitir uma nota promissória para B, um cheque, e impedir que o B circule, impedir que o B transfira o título para terceiros. Isso não cabe. É inerente ao título de crédito a possibilidade dele circular. Então, o título de crédito está sempre apto à circulação. O B está sempre com possibilidade de transferir o título para C. Você não pode obstaculizar, você não pode impedir a circulação. Por isso que não pode haver endosso condicional. Ou seja, A emite uma nota promissória para B, B endossa para C, mas coloca uma condição. Eu só endosso para você se você passar na magistratura em primeiro lugar. Isso é inócuo. Tanto que o Código Civil e a LUG, Lei Uniforme de Genebra, que cuida de nota promissória,
e o artigo 915 do Código Civil estabelece que, se houver endosso sob condição, ou seja, um evento futuro incerto, a condição, feminino, a condição é considerada não escrita, mas o endosso, masculino, é válido e eficaz. Significa que o C, ao receber o título de crédito por um endosso sob condição de passar na magistratura em primeiro lugar, independentemente do C fazer concurso, independente de fazer inscrição, independente dele ser passar ou não em primeiro lugar, o C será considerado endossatário. Ele vai receber o título de crédito por endosso, haja vista que a lei diz que a condição é não escrita. E por que a lei diz que a condição é não escrita? Porque se você colocar uma condição, você está obstaculizando a circulação do título de crédito. Porque enquanto o C não passasse na magistratura em primeiro lugar, ele não teria o direito. Se ele não tem o direito, ele também não poderia circular com o título. Então você estaria obstaculizando a circulação do título. Você estaria indo contra o atributo do título de crédito, que é a circulabilidade. Não é que tenha que circular, mas você não pode impedir a circulação. Visto isso, professor, como é que se classifica o título de crédito quanto à circulação? Quais as formas pelas quais um título de crédito pode circular? Nós temos pela doutrina, né, os títulos, tem 3 modalidades: o título de crédito ao portador, o título de crédito nominal à ordem, nominal não à ordem. Isso é importantíssimo. O que é o título de crédito ao portador? Título de crédito ao portador é aquele título de crédito que o nome do credor não está identificado no documento. Ou seja, você emite uma nota promissória para mim e não coloca prometo pagar a Cláudio Calo, o título de crédito ao portador. O título de crédito ao portador, ele, se tiver que circular, vai circular de mão em mão, ou seja, mera tradição, mera entrega manual. Então, se o A emite um título de crédito para o B, mas não diz que é o B na cártula, ele não identificou o credor. Então, o B basta fazer a mera tradição, a mera entrega manual do título de crédito. Então, os títulos ao portador circulam por mera tradição. Lembrando a vocês, para vocês não confundirem, título ao portador, a expressão ao portador com a expressão portador. Quando vocês lerem na prova ao portador, significa que aquele título de crédito, o nome do credor, não está no documento. É um título ao portador, porque o credor não está identificado. Se tiver que circular, vai circular por mera tradição. 2. E o que é portador? Portador é sinônimo de credor, beneficiário ou tomador com T de tatu. Tomador. Então, eu sou o credor, você emite uma nota promissória para mim e coloca meu nome, Cláudio Calo. O título é nominal porque o nome do credor está no título. E eu sou o portador porque eu sou o credor, tomador ou beneficiário. Então, título ao portador é quando o credor, é quando o portador não está identificado na cártula, no documento. Já ao portador é quando não identifica. E nominal quando identifica. Então, a expressão ao portador significa que o título não está com o nome do credor, o nome do portador identificado na cártula. Então, os títulos ao portador circulam com a mera tradição. Lembrando a vocês o seguinte, o artigo 907 do Código Civil, que trata dos títulos ao portador, ele diz que é vedada a emissão do título ao portador, vírgula, sem que haja previsão expressa autorizativa da lei. Então, para nós termos título ao portador, é necessário que a lei autorize. Então, a maioria dos títulos é nominal. Mas temos que observar uma outra coisa. A súmula 387 do STF. A súmula 387 do STF, ela diz que no momento da emissão do título, no momento que você elabora o título de crédito, pode faltar algum requisito. Pode faltar algum requisito legal. Mas desde que, a posteriori, antes de você cobrar o título, ou antes de você pegar o título e ir ao cartório de protesto de títulos e documentos, aí tem que os requisitos estarem preenchidos. Então, ainda que você emita um título ao portador que a lei não preveja, né, você não colocou o nome do credor, mas esse credor, se quiser receber, terá que colocar o nome dele. Tá? Então, súmula 387 do STF não dispensa os requisitos, mas diz que os requisitos podem ser preenchidos,
mais à frente. A mesma coisa consta no artigo 891 do Código Civil, que estabelece a possibilidade de você, no momento da emissão, emitir um título incompleto ou em branco. Tá? Então pode o título nascer incompleto ou em branco, mas tem que haver o preenchimento a posteriori, antes da cobrança ou antes do protesto. Então, título ao portador, só pode haver título ao portador se houver autorização expressa da lei diante do artigo 907 do Código Civil. Mas lembrando a súmula 387. Tá? O cheque pode ser ao portador? A lei do cheque, no artigo 8º da Lei 7357/85, que é a lei do cheque, autoriza. O cheque ele pode ser ao portador, nominal à ordem, nominal não à ordem. Então, o cheque pode ter qualquer uma dessas situações. Então, o cheque pode ser ao portador, porque o artigo 8º, inciso 3º, autoriza expressamente. Agora, temos que observar o seguinte: no cheque, com relação a ser título ao portador, a lei autoriza, mas tem que ser observado o artigo 69 da Lei 9069 de 95, que é a lei do Conselho Monetário Nacional. O artigo 69 diz o seguinte: a partir de 1º de julho de 94, fica vedada a emissão, pagamento, compensação de cheque de valor superior a R$100 sem identificação do beneficiário. Portanto, o que está dizendo o artigo 69 da Lei do Conselho Monetário Nacional 9069? Está dizendo o seguinte: se você emitir um cheque acima de R$100, com valor acima de R$100, ele tem que ser nominal. Então, cheque menor ou igual a R$100 pode ser ao portador. Cheque cujo valor seja acima de R$100 não pode não pode ser resgatado, não pode ser pago sem que haja identificação do beneficiário, ou seja, sem que seja nominal. Então, cuidado com esse artigo 69 da Lei do Conselho Monetário Nacional. Artigo 69 da Lei 9069 de 95, que diz que o cheque com valor menor ou igual a R$100 pode ser o portador. Com valor superior a R$100, não pode haver pagamento sem que o beneficiário seja identificado. Então, o título ao portador é aquele que circula com a mera tradição, mera entrega manual. Segunda modalidade, título de crédito, segunda modalidade, quanto à circulação. Título nominal à ordem. O título nominal à ordem, tá? Ele é nominal, significa dizer que o credor está identificado na cártula. Exemplo, você emite uma nota promissória, um cheque, e coloca o meu nome no documento, Cláudio Carlos Souza. É um título nominal. A ordem é uma cláusula que você insere no título. Prometo pagar esta nota promissória a Cláudio Carlos Souza, vírgula, a ordem. Você inseriu a ordem. O que significa você colocar a cláusula à ordem? A cláusula a cláusula à ordem, você está querendo dizer o seguinte: eu dei o título de crédito para o Cláudio Carlos, que é o meu credor. Se o Cláudio Carlos quiser transferir para terceiros, como o título é nominal à ordem, não basta a entrega manual, porque meu nome consta no título. O que adianta o terceiro ter o título com no meu nome? Mas pode circular? Pode. Como é a ordem, vai circular por endosso, produzindo efeitos de endosso. Ou seja, eu vou simplesmente assinar no verso e vou fazer a entrega manual. Então, o título nominal à ordem, ele circula para terceiros por endosso. Eu, que era o credor, vou deixar de ser, porque eu estou endossando, vou ser chamado de endossante. E o terceiro vai ser chamado de endossatário, que é o novo credor. Então, o título sendo nominal e estando a cláusula à ordem, significa que o credor, que sou eu, que recebi de você, A, B, se eu transferir para C, vai ser por endosso. E ao ser endosso, qual é a consequência do endosso? O endosso, quando eu transfiro para o C a nota promissória, você, A, emitiu para mim B a nota promissória, eu sou o credor. Mas se eu endossar para o terceiro, primeiro ponto, primeiro efeito do endosso, eu transfiro para o C e garanto, vírgula, em regra, o pagamento. Então, eu garanto para o C o pagamento. Então, o C, que é o endossatário, ele vai poder executar você, emitente da nota, e ou a mim, endossante. Eu era credor e, ao endossar, me torno devedor cambiário. Então, eu garanto para C a existência da obrigação e eu garanto para o C o pagamento, se você não pagar amigavelmente. Ou seja, o C vai poder executar você e ou a mim. Ele vai tentar cobrar de você amigavelmente, senão vai ajuizar uma execução. Na hora de ajuizar a execução,
ele pode executar você ou a mim. Se executar a mim, eu tenho um regresso em cima de você. Então, no endosso, primeira consequência, efeito garantidor. O endossante garante a existência, mas não o pagamento. Eu só não vou garantir o pagamento se eu, no endosso, ao endossar, eu colocar uma cláusula expressa no título dizendo que não garanto. Mas ainda assim eu garanto a existência. Tá claro? Então, o endosso pode ser um endosso, em regra, com garantia ou sem garantia. Se eu transferir para o C e não quiser garantir o pagamento, se você não pagar, eu tenho que colocar uma cláusula expressa no endosso, no título, dizendo que eu não garanto. Mas atenção, eu, endossante, vou garantir para o C sempre a existência da obrigação, porque eu não posso transferir para ele uma obrigação inexistente, ficta, né, fake, não posso. Né? Então, a existência eu garanto. Eu posso não garantir a solvência, eu posso garantir não o pagamento, mas eu tenho que colocar uma cláusula no título expressamente que eu transfiro, vírgula, sem garantia, que aí você vai poder executar você. Mas ainda assim, se a obrigação não existir, eu garanto o pagamento. Tá? Então, no endosso, em regra, tem o endossante transfere para o C, garante a existência e garante o pagamento. No tocante ao pagamento, só vou deixar de garantir, vírgula, se eu colocar a cláusula sem garantia. Então, isso é o título nominal, a ordem. Um outro efeito importante do endosso para a magistratura é que o endosso ele tem o que Pontes de Miranda chama de efeito purificador. O que é o efeito purificador? Você emitiu a nota promissória para mim. O exemplo é apenas nota promissória, mas não é só na nota, pelo amor de Deus. Você prometeu pagar uma nota promissória. Vou dar um exemplo. Você foi no meu direct e pediu uma aula particular. Né? E eu fui contratado, celebramos um contrato, e eu vou dar uma aula particular para você. Vou te cobrar R$1.000, vou dar uma aula de sábado, de 8 às 5, do tema que você pediu. 1 hora de almoço, é um contrato. Tá? Beleza. Antes do sábado, eu peço para você, na sexta-feira, me dar a nota promissória, só para assegurar que você me deu e que eu vou dar aula. Tá? Então, você me dá uma nota promissória na sexta-feira, prometendo pagar a Cláudio Calo R$1.000 naquela nota promissória, nominal, tem meu nome, a ordem. No sábado, eu deveria ter ido dar aula. A gente, né, foi contratado, combinou. Não justifico, falta aula, que se dane o contratante. E na segunda-feira, tá, o que eu pego? Eu pego aquela nota promissória e endosso para o C. A nota promissória que você me deu, em virtude daquele contrato que celebramos, eu endosso a nota promissória para o C. E o C, em princípio, é terceiro de boa-fé. Bom, a nota promissória, o C vai te cobrar amigavelmente, você vai falar para ele, ô C, não vou te pagar não, cara. Essa nota eu dei para o professor Cláudio Calo, porque eu queria uma aula particular dele, eu paguei, consta R$1.000, e ele não foi dar aula, e não vou te pagar. O que você está fazendo, meus amigos, ou minhas amigas? Você está alegando para o C exceção de contrato não cumprido. Ou seja, como eu não cumpri a minha parte no contrato, você quer alegar isso para o C. Preste atenção. Vamos voltar. Vamos supor que eu não tenha endossado. Não endossei. Voltando. Eu tenho a sua nota promissória em meu poder. E eu, safado, não fui dar aula sábado. E não justifiquei. Podia estar gripado, doente, dor de garganta, enfim. Um acidente. Não tem justo motivo. Você me deu a nota promissória na sexta no valor de R$1.000 para eu ir no sábado da aula. Eu não fui no sábado. E eu, na segunda-feira, eu, cara de pau, cobro de você R$1.000 da nota promissória. Você fala, pô, professor, tá brincando? Você quer receber R$1.000 e você não deu aula? Não vou te pagar. Eu, cara de pau, entro com uma ação na justiça, te executando a nota promissória. Eu, em face de você. Você vai fazer o que pro juiz? Né? Embargar a execução e alegar exceção de contrato não cumprido. Excelência, o professor Cláudio Calo, ele faltou a aula que foi contratado, e essa nota promissória eu dei em razão da aula. Então você está alegando um vício, um defeito na relação jurídica para não pagar. E, obviamente, o juiz vai falar o seguinte, acolho o pedido dos embargos, julgo procedente o pedido e dispenso você do pagamento. A sua exceção de contrato não cumprido com relação a mim vingou, e o juiz acolheu, e você tem que acolher em cima do juiz. Ponto final. Você está alegando uma defesa pessoal que você tem comigo. Beleza? Ótimo. Voltando agora. Só que você me deu a nota promissória para eu te dar aula particular. Eu não fui. Só que eu tenho uma dívida na padaria da esquina.
né? Eu compro lá durante o mês inteiro e tenho uma dívida. Eu chego lá na padaria e falo, lembra daquela dívida? Eu tenho esse crédito do meu aluno. Né? Você aceita essa nota promissória? Ele aceita. Então eu endosso para ele. O título é nominal e o título é ordem. Então eu vou endossar para ele, vou assinar no verso, vou entregar. Eu sou endossante, ex-credor. E agora o endossatário é o credor. A questão é, o endossatário, que é o da padaria, o C, ele tem a nota promissória, vai cobrar amigavelmente no vencimento. Ô, minha amiga, o meu amigo, você deve essa nota promissória no vencimento aqui, ó, R$ 1.000. Aí você chega para a padaria e fala, não vou pagar você, porque quem eu contratei foi o Cláudio Calo, e o Cláudio Calo não apareceu para dar aula. Você também vai embargar a execução e vai alegar para o juiz o seguinte, exceção de contrato não cumprido, mas com relação à padaria. Você está alegando agora uma defesa pessoal que você tem comigo para não pagar a padaria. Então você está embargando a execução da padaria contra você. Só que a padaria, em princípio, ela é uma endossatária de terceiro de boa-fé. A boa-fé se presume. Como eu endossei para a padaria, como eu fiz um endosso, no endosso tem o que Ponte Miranda chama de efeito purificador. Quando eu transferi para a padaria, eu transferi um direito puro, um direito sem vício. Então, se a padaria for executar você, você não pode alegar para a padaria as mesmas defesas pessoais que você tem comigo. Comigo você poderia alegar exceção de contrato não cumprido, mas como circulou por endosso, eu transferi para a padaria um direito puro. Os vícios não foram. Então você, nos seus embargos, agora você vai perder. E o juiz tem que fazer o seguinte, trata-se de título de crédito, nominal à ordem, o título circulou por endosso e o terceiro não está de má-fé. Pelo menos você não provou. Se você provar a má-fé do terceiro, conluio ou ciência do problema, beleza, você ganharia. Mas como o terceiro está de boa-fé, tem que se proteger o terceiro de boa-fé. Como o título circulou por endosso, transfere um direito puro. Então, nesse caso, vai se aplicar o que Fábio Coelho chama de subprincípio da inoponibilidade de exceções pessoais em face de terceiro de boa-fé. O que significa? Você, emitente da nota, você poderia opor as suas defesas ou exceções pessoais contra mim. Mas você não pode, inoponível, não pode opor as suas defesas pessoais com relação à padaria terceiro de boa-fé. Haja vista, que o título circulou por endosso. Então o terceiro de boa-fé está protegido. Beleza? Então isso é um endosso. Né? Então o endosso é bom para o endossatário e não é tão bom para você. Agora, terceira hipótese, se o título, professor, circulasse por cessão, como é que se dá isso? O título de crédito pode ser nominal, não à ordem. Não à ordem significa uma cláusula que você coloca expressamente no título. Ou seja, vou supor, você emite uma nota promissória no valor de R$ 1.000 a Cláudio Calo, é nominal. E você expressamente coloca a cláusula não à ordem. Você expressamente coloca não à ordem. A cláusula não à ordem significa que eu posso transferir para a padaria? Posso, mas não por endosso. Eu vou transferir por cessão. Então eu vou passar a ser cedente, a padaria cessionária. Se o título for nominal não à ordem, vai circular a cessão, aí você vai ter que aplicar as regras civilistas de acessão. Eu destaco 3, 290, 294 e 296 do Código Civil. O que significa? Você emitiu a nota promissória para mim, vamos dar o mesmo exemplo. Eu não fui dar aula. Se eu te executasse, você poderia embargar a execução alegando exceção de contrato não cumprido, porque eu não fui dar aula e iria ganhar os embargos. Só que agora eu transferi para o terceiro. Está de boa fé. Só que, como o título é nominal não à ordem, circula por cessão. Então eu vou ser cedente, eu era credor, vou ser cedente. E o terceiro vai ser cessionário. Se é cessão, eu vou aplicar as regras da cessão. Primeiro, na hora que eu ceder para o terceiro, eu tenho que notificar você, o devedor. Na cessão, o cedente tem que notificar o devedor que está cedendo. Segundo, se é cessão, via de regra, eu só garanto a existência, mas não o pagamento. Tá? Só vou garantir o pagamento se eu colocar uma cláusula expressa garantidora. Isso está no 296 do Código Civil. Então, o cedente não pode ser cobrado pelo cessionário, salvo na hipótese de inexistir obrigação. Mas se você não pagar porque não tem dinheiro, isso não é problema meu com o cessionário, isso é problema do cessionário com você. Porque na cessão o cedente não garante o pagamento
via de regra, salvo se colocar uma cláusula expressa garantindo. E o terceiro aspecto importantíssimo. Eu, cedente, quando eu cedo o título de crédito para terceiros, o terceiro recebe o mesmo direito que eu tinha. Então eu transfiro não um direito puro, não há o efeito purificador. Eu transfiro um direito derivado. Ou seja, se o meu direito com você é um direito bom, ao ceder para terceiros, eu estou transferindo um direito bom. Agora, se o meu direito com você é um direito ruim, tá? Se o meu direito com você é um direito ruim, ou seja, você pode alegar para mim a exceção de contrato não cumprido, porque eu não fui. Então, se você tem defesas pessoais para impugnar minha execução contra você, essas defesas pessoais que você tem também vão poder ser alegadas com terceiro. No endosso não, mas na cessão sim. Então, na cessão, o cessionário assume um risco enorme, porque se o cessionário, a padaria, for te executar, você vai poder embargar a execução e falar para o juiz: juiz, eu não vou pagar a cessionária padaria porque o Cláudio Calo, que é cedente, não compareceu. Ou seja, você vai poder opor as defesas pessoais que você tem comigo, você vai poder opor para a padaria cessionária. Se a padaria fosse endossatária, você não poderia, inoponível. Mas como a padaria é cessionária, você pode opor e o juiz vai acolher. Porque o 294 diz que o devedor pode opor ao cessionário as defesas pessoais que porventura possuía junto ao cedente. Então, por exemplo, a exceção de contrato não cumprido que você pode alegar para mim, você vai poder alegar para a padaria. Olha que coisa interessante, o juiz tem que saber isso, né? Ou seja, uma coisa é julgar os embargos apresentados, ajuizados pelo devedor contra um endossatário. Outra coisa é julgar uns embargos de execução ajuizados pelo devedor contra um cessionário. Com relação ao endossatário, você não pode alegar para ele o que você poderia alegar para mim, endossante. Mas no cessionário, você pode alegar para o cessionário todas as matérias impugnativas que você tenha comigo. Então você chega à seguinte conclusão: entre ser endossatário sobre a visão do credor e entre ser endossatário ou ser cessionário, é melhor ser endossatário. Agora, na visão do devedor, é melhor que tenha cessão, porque se tiver cessão, você pode transferir, pode alegar para o cessionário tudo que poderia alegar para o cedente. Mas para ser endosso, título nominal tem que ser a ordem. Para ser cessão, o título de crédito tem que ser nominal, não a ordem. Observação 1. Professor, essas cláusulas têm que estar expressas? Sim, tem que estar expressas, mas e se eu emito, professor, uma nota promissória nominal e não digo que é a ordem ou que é não a ordem? Eu não coloquei na nota promissória, por exemplo, nenhuma cláusula. Eu só coloquei: prometo pagar a Cláudio Calo, mas não especifiquei na prática se o título é a ordem ou não a ordem. Como é que circula? Será considerado a ordem. Então preste atenção nessa observação 1. Para o título de crédito ser nominal a ordem, das duas uma: ou a cláusula está expressa, cláusula a ordem, ou no silêncio, não havendo a cláusula a ordem ou a cláusula não a ordem, não havendo cláusula alguma, em sendo o título de crédito nominal, a interpretação é que será a ordem, vai circular por endosso. Então essa é a primeira observação. Observação 2. Importantíssimas essas observações, são respostas de prova. Observação 2. Professor, para o título de crédito ser nominal, não a ordem, circular por sessão, o que é necessário? Então anotem isso. Eu sei que alguém já deve estar respondendo. Basta colocar a cláusula não a ordem. Nanani, nananão. Tá? Nanani, nananão. Para o título de crédito ser nominal, não a ordem, isso caiu agora no TJ de Santa Catarina, há pouco tempo. Tá? Caiu, isso cai direto, gente. TJ de Santa Catarina, MP do Rio. Para o título de crédito circular por sessão, precisam de 2 requisitos. Há necessidade de 2 requisitos. Primeiro requisito: que a lei que regula o título de crédito em espécie, que a lei que regula aquele título de crédito específico, autorize que você coloque a cláusula não à ordem.
Tá? A lei tem que autorizar, porque tem títulos que tem que ser a ordem. A maioria dos títulos rurais, a ordem. A duplicata, a ordem. A lei não autoriza a cláusula na ordem. Então, não basta colocar a cláusula na ordem. Primeira premissa, tem que a lei que regula aquele título de crédito permitir que ele seja não a ordem. Então, a lei autorizou? Autorizou. Segundo requisito cumulativo, você colocou expressamente a cláusula não à ordem. Se você colocar expressamente a cláusula não à ordem, significa que o título vai circular por cessão. E se o título vai circular por cessão, você vai aplicar as regras da cessão do 290 a 294. Beleza? OBS 2. E o OBS 3, importantíssimo. A observação 3 é o endosso póstumo, também chamado tardio ou posterior ao vencimento. Ou seja, diz respeito ao momento em que você endossa. Então, na observação 3, nós estamos diante de um título de crédito nominal, nome do beneficiário consta. A ordem significa que circula por endosso. Mas este endosso, dependendo do momento que o endossante endossou para o endossatário, o momento, ele pode ser chamado de endosso intempestivo, também chamado póstumo, tardio. O que é isso, professor? Que endosso é esse? É aquele endosso em que eu transferi para a padaria, mas eu transferi após o vencimento após o vencimento após o protesto feito no cartório, ou após o prazo do protesto, após o decurso do prazo do protesto. Então, preste atenção, nós estamos diante de um título de crédito nominal, à ordem, que circula por endosso. Então, você vai me chamar de endossante e a padaria de endossatária. Cuidado com isso. Tem tudo de endosso, tá? Entretanto, o momento em que eu endosso para terceiros, para a padaria, eu endossei em que momento? Venceu o título, eu endossei depois. Não basta isso. Então, eu endossei após o vencimento do título e após o protesto feito no cartório. Então, venceu, protestou no cartório, eu endossei depois. Ou, venceu o título, eu endossei após o decurso do prazo do protesto. Então, se eu endossar para a padaria após o vencimento e após o protesto do título no cartório, ou após o vencimento e após o decurso do prazo do protesto, este endosso é endosso, mas vai ser considerado endosso póstumo. Endosso póstumo. E se o endosso é póstumo, diante do momento em que se transfere, vai produzir, não é cessão, mas vai produzir efeitos de cessão. Então, se eu sou endossante póstumo, eu transfiro para a padaria póstumamente, ou seja, após o vencimento e após o protesto, ou após o vencimento e após o decurso do protesto, a padaria vai ser considerada endossatária póstuma. O que significa? Vai produzir efeitos de cessão. Eu não sou cedente, mas você tratado como cedente. Significa que eu, endossante póstumo, né, você vai aplicar as regras da cessão. Não na notificação, é endosso. Eu não preciso notificar você. Mas na hora que eu faço o endosso póstumo, eu não garanto pagar. E na hora que eu endosso póstumo, eu transfiro para ele o direito que eu tinha. Se ele cobrar de você, você vai poder alegar para o endossatário póstumo as defesas pessoais comigo. Portanto, em havendo endosso póstumo, vai se aplicar a disciplina de cessão. Né? Ele é equiparado à cessão, vai ser tratado como cessão. Isso cai muito nas provas, né, dos concursos aí afora. Tá bom? Um grande abraço a vocês. Fala, meu aluno, fala, minha aluna. E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim. Gente, olha só, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Sigam-nos no Facebook e sigam-nos também no Instagram. Lá vocês vão ter notícias e vão receber informações importantes para exames de magistratura. E se você ainda não nos segue, nos siga agora aqui também no YouTube. Aqui você terá aulas e conteúdos muito relevantes para ti que quer seguir se preparando. Olha só, não perde tempo e te inscreve logo no curso do Enan. O nosso curso, ele não é só aula, ele é uma verdadeira imersão para o Exame Nacional da Magistratura. Gente, muito obrigado por estarem conosco e eu te espero aqui nos nossos cursos. Não esqueça que Exame Nacional da Magistratura é aqui na Vero.